Deodoro da Fonseca. Foi o general que deu o golpe no Império e proclamou a República. Logo depois, ele foi eleito presidente, mesmo sem entender nada de política e de governar. O Brasil passou por uma crise econômica, corrupção generalizada e acabou fechando o Congresso. Deodoro só não virou um ditador porque foi forçado a desistir por uma revolta da Marinha. Floriano Peixoto. Era vice de Deodoro e, ao invés de seguir a lei e convocar novas eleições, resolveu ficar. Ficou conhecido como Marechal de Ferro, porque ele foi extremamente brutal combatendo revoltas separatistas no Sul. Ele estabilizou a República e deu o próprio nome para a capital de Santa Catarina, mas não fez nada pela economia. Prudente de Moraes. Foi o primeiro presidente que representava os produtores de café e era odiado pelos militares que perderam o poder. Foi um grande diplomata, mas aumentou o endividamento externo do Brasil e foi humilhado na revolta de Canudos, no Nordeste. Como a maioria dos presidentes da República Velha, também não fez muito pelo povo ou pela economia. Campos Salles. Foi quem criou a política do café com leite, que era a troca de favores entre o governo federal e os estados, principalmente São Paulo e Minas Gerais. Além disso, estabilizou o país e renegociou a dívida com a Inglaterra, aumentou impostos, cortou gastos e terminou o mandato sendo odiado pelo povo. Sem dúvidas, o presidente mais influente da República Velha. Rodrigues Alves. Transformou o Rio de Janeiro na cidade maravilhosa com as suas grandes obras e anexou o Acre diplomaticamente. Tinha fama de dorminhoco e realmente não fez muito além disso. Afonso Pena. Tentou integrar a Amazônia e o interior do Brasil com ferrovias. Ele controlou a inflação quando adotou o padrão ouro para a moeda, incentivou a imigração de alemães e italianos e trouxe a primeira leva de japoneses para o Brasil. Além disso, modernizou as Forças Armadas, mas morreu antes do fim de seu mandato. Nilo Peçanha. Foi o primeiro presidente negro do Brasil. Terminou o mandato e garantiu que os paulistas iriam continuar no poder. Hermes da Fonseca. Foi um carniceiro combatendo a revolta da Chibata e fez um grande esforço militar para diminuir o poder dos governos estaduais. Também começou a aproximar o Brasil dos Estados Unidos e renegociou a dívida externa. Venceslau Braz. Governou durante anos de grandes crises no Brasil e no mundo, com a epidemia de gripe espanhola, uma greve geral em 1917 e a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. O lado bom é que, como a Europa estava em guerra e não conseguia exportar os produtos de suas fábricas, o Brasil foi obrigado a começar a se industrializar. Delfim Moreira. Rodrigues Alves tinha sido eleito novamente, mas morreu de gripe espanhola. Ele entrou só para convocar novas eleições. Epitácio Pessoa. Teve um governo muito instável por causa de insatisfações dos tenentes das Forças Armadas e pelas greves dos comunistas. Se envolveu em polêmicas sobre raça e, no fim, brigou com os políticos de São Paulo, gerando uma nova crise na política do café com leite. Arthur Bernardes. Eleito com clima tenso, teve que lidar com mais revoltas dos tenentes do Exército e lidar com o Rio Grande do Sul, que já mostrava uma nova alternativa para a política do café com leite. Ele já acreditava que o Brasil precisava se industrializar definitivamente, mas não conseguiu fazer nada por causa das crises no seu governo. Washington Luiz. Teve um governo marcado por mais brigas com os tenentistas e pelo rompimento entre as elites de São Paulo e Minas Gerais. De brinde, ainda ganhou a crise de 29 no seu mandato, a maior crise econômica da história da humanidade. Para fechar o fiasco, rompeu com a política do café com leite de vez, tentando tomar o poder todo para São Paulo. Resultado? Getúlio Vargas. Ele veio de cavalo lá dos Pampas Gaúchos para encabeçar o golpe de 1930, que aconteceu porque ninguém aguentava mais os paulistas mandando na presidência. Primeiro, ele prometeu que ia ficar só 2 anos, mas depois emendou o mandato de presidente, onde criou os direitos trabalhistas e acabou de vez com a autonomia dos estados. Getúlio fez de tudo para ser idolatrado pelo povo brasileiro e conseguiu. Em 1937, ele deu um golpe em si mesmo e virou ditador, aproveitando para industrializar o Brasil com uma mão bem pesada do Estado e tomando bastante dívida com o exterior. Depois, a Segunda Guerra Mundial estourou e o regime foi ficando cada vez mais autoritário, até que quando o exército voltou, ele ameaçou dar um golpe. Aí, o Getúlio preferiu sair para os Pampas por conta própria, mas prometeu que ia voltar. Dutra. Era candidato do exército e o Getúlio foi obrigado a apoiar. Dutra aproximou o Brasil dos Estados Unidos e começou a construção da estrada que liga o Rio até São Paulo, e que agora tem o nome dele. De resto, ele foi liberal na economia, facilitando o comércio exterior e a industrialização. Getúlio Vargas. Ele falou que ia voltar e voltou mesmo. Algumas pessoas tinham medo de que ele fosse virar ditador de novo, que fez seu governo ser tenso. De destaque, Getúlio criou a Petrobras e o BNDES, mas as acusações de corrupção e a perseguição contra seus adversários levaram esse governo a um fim trágico. Antes que tirassem ele, Getúlio se tirou dessa para uma melhor. Café Filho. Primeiro presidente protestante e ex-goleiro profissional.
tentou conciliar as facções do Brasil e diminuir a inflação, que já estava muito alta, mas falhou em tudo. Juscelino Kubitschek foi imortalizado pelo lema dos 50 anos em 5, prometendo industrialização e prosperidade. De fato, o início do seu governo foi de muita euforia, com o projeto de mudar a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Mas o aumento sem noção dos gastos com obras fez a inflação estourar de vez. O Brasil foi campeão do mundo finalmente, e o povo amou Juscelino. Mas essa felicidade durou pouco. Jânio Quadros foi eleito para acabar com a corrupção, mas não era um político tradicional. Era um completo maluco, confuso, esquisito, contraditório. Depois de alguns meses sem conseguir fazer nada, ele achou que se ameaçasse sair para dar lugar a um getulista, as pessoas iam implorar para ele voltar. Resultado, saiu da presidência e ninguém sentiu falta. João Goulart, o tal getulista que estavam evitando. Jango fez exatamente o que disse que ia fazer. Implementou políticas de distribuição de renda e não deu muita importância para a crise econômica. Resultado, os militares, com o apoio dos Estados Unidos, afastaram ele do poder e deram início ao que nós conhecemos como ditadura militar. Castelo Branco foi o primeiro ditador do regime militar. Ele estabeleceu as bases políticas da ditadura com os primeiros atos institucionais. Fim de eleições populares para presidente, governador e prefeito, a autorização de só 2 partidos, a Arena e o MDB, e o poder do presidente de remover direitos políticos de qualquer opositor. Ele morreu 3 meses depois de sair do poder, quando um caça da Força Aérea Brasileira bateu no avião que ele estava. Costa e Silva foi responsável pelo AI-5, decreto que tornou a ditadura bem mais autoritária. Tudo que a mídia queria publicar tinha que ser aprovado pelo governo. Todas as reuniões políticas tinham que ser autorizadas pela polícia. E o presidente passou a ter o poder de remover qualquer pessoa de qualquer cargo público, fechar o Congresso sem justificativa e aprovar qualquer lei sozinho. Médici, terceiro presidente da ditadura, governou durante o seu período mais próspero e também mais autoritário. A economia passou pelo milagre brasileiro, em que o PIB cresceu 11% por ano, impulsionado por um grande aumento na dívida, um tiro que ia sair pela culatra. Além disso, Médici aumentou o combate a grupos de esquerda radical, com a maioria das mortes e torturas da ditadura acontecendo durante o seu governo. Ernesto Geisel. Diferente de Médici, Geisel se dedicou à abertura política, diminuindo o autoritarismo e começando o processo de redemocratização. Ele acabou com o AI-5, combateu os militares em linha dura e começou a anistia aos perseguidos por motivos políticos. Na economia, seu governo foi marcado pela diminuição do crescimento, o aumento da inflação e o aumento do endividamento. Figueiredo. Quinto e último ditador militar, Figueiredo foi quem trouxe a democracia de volta para o Brasil. Ele perdoou todos os condenados políticos da ditadura e permitiu a criação de mais partidos. Economicamente, seu governo deu início à famosa década perdida, sem crescimento do PIB per capita, com grande aumento da inflação e da dívida externa. Sarney foi o primeiro presidente civil do Brasil desde João Goulart. Seu governo foi marcado por 2 coisas: o fortalecimento de ideias de esquerda na sociedade, que tinham ficado muito tempo reprimidas durante a ditadura, e a aprovação da Constituição de 88, que é a que está em vigor até hoje. Além disso, ele tentou umas formas doidas de diminuir a inflação, como congelamento de preço, que fracassaram, fazendo ela chegar a 2.000% ao ano em 1989. Fernando Collor, queridinho da sua avó, foi o primeiro presidente eleito diretamente pelo povo depois da ditadura. Continuou a tradição do Sarney de tentar abaixar a inflação de formas burras, chegando até a confiscar a poupança dos brasileiros, o que foi um fracasso total. Isso deixou ele muito impopular, o que levou a seu impeachment por corrupção em 1992, deixando o cargo para o seu vice. Itamar Franco fez um plebiscito em que os brasileiros puderam escolher entre presidencialismo, parlamentarismo e monarquia constitucional. Para tristeza dos adolescentes de hoje em dia, a monarquia perdeu e o povo escolheu ter um presidente. Também foi durante o seu mandato que o Plano Real acabou com a hiperinflação, usando técnicas econômicas ortodoxas. O ministro da Fazenda que fez esse milagre ficou tão popular que acabou ganhando a próxima eleição. Fernando Henrique Cardoso. Ele continuou implementando o Plano Real, permitiu a reeleição para presidente e ficou famoso por implementar políticas econômicas liberais, como facilitar a entrada de empresas estrangeiras e a privatização de várias estatais, como os bancos estaduais, as empresas de telefonia e de energia. Lula foi eleito porque o Brasil cansou do liberalismo. Lula começou bem tímido o seu governo, se mantendo firme à política econômica moderada do FHC. Com o preço da soja e do ferro super altos por conta do crescimento explosivo da China, o Brasil foi ficando rico. E o Lula aproveitou para ficar mais ousado, criando e expandindo programas sociais e a mão do Estado na economia. Com a crise de 2008, Lula apostou ainda mais no gasto do governo, o que deu certo para o Brasil continuar crescendo, pelo menos até o seu governo acabar. Dilma
Foi eleita pela imensa popularidade do Lula e redobrou a aposta em políticas intervencionistas. A economia começou a dar sinais de falha, até que ela fracassou totalmente em 2015, dando início à maior crise econômica da história do Brasil. Isso, misturado com as investigações por corrupção que o PT estava passando, não tinha como a Dilma continuar, e ela também passou por um impeachment. Michel Temer. Pode chamar o cara de vampiro ou de golpista, mas o cara, além de ser muito bem casado, conseguiu resolver a crise política e econômica que o Brasil estava passando. Conseguiu estabilizar e liberalizar a economia, fazendo um governo sem grandes sustos. Jair Bolsonaro. O herói de todo tiozão do pavê, o Bolsonaro foi eleito como símbolo do fim dos governos petistas. Se vendeu como anticorrupção, prometeu moralizar a política e a sociedade, além de combater o crime. No fim, ele fez reformas econômicas importantes, mas avançou muito pouco nas suas promessas de governo por conta da pandemia e da dificuldade de articulação política. Os últimos dias de seu governo ainda foram bastante controversos, mas ainda é cedo para falar sobre isso. Lula. Oh shit, here we go again.